Olá, sejam muito bem-vindos a mais um evento especial da Poliusp Pro. Hoje estamos aqui no nosso estúdio da Poliusp Pro para receber aqui os nossos alunos que foram indicados ao Prêmio de Melhor TCC em 2025. Hoje nós vamos conhecer como foram esses trabalhos que eles fizeram, né? Pesquisas inovadoras que realmente mudaram ali a trajetória deles e no trabalho deles também. Então fica de olho aqui para a gente conhecer esses 3 indicados incríveis. Pessoal, para quem tá acompanhando aqui a nossa transmissão pelo YouTube, se você tiver um comentário ali, alguma dúvida, alguma coisa que você queira, você pode comentar aqui no nosso vídeo. E também para mais informações sobre os nossos cursos, sobre a jornada dos nossos alunos, você pode acompanhar todas as informações pelas nossas redes sociais com o @poliuspro ou mesmo pelo nosso site poliuspro.com. No nosso site tem o nosso e-mail, o nosso telefone, o WhatsApp, tudo que você precisar para tirar todas as dúvidas que você quiser. Então fica aqui com a gente para a gente conhecer um pouco mais sobre a trajetória desses nossos alunos que são indicados ao Prêmio de Melhor TCC. Hoje nós estamos aqui nos estúdios da Poliusp Pro, tem a nossa equipe aqui da Poli também, toda participando, mas na mesa aqui comigo eu tenho a minha colega de trabalho, a minha parceira Júlia, que faz parte da equipe de orientação e está aqui para contribuir com a gente e a gente conhecer um pouco mais sobre esses trabalhos. Bem-vinda, Júlia! Muito obrigada, Fernando. Olá a todos. Então, eu faço parte aqui da equipe de orientação. Eu acompanho a jornada do aluno desde da disponibilização dos vídeos que a gente faz no sistema até a defesa e a entrega da versão revisada do TCC. Também faço nessas pontes que os alunos precisam com os orientadores. E agora a gente vai conhecer, então, esses autores maravilhosos desses trabalhos. Com certeza. A Júlia faz parte de uma equipe crucial aqui na nossa... aqui na Poliusp Pro, né? Porque eles lidam ali com a jornada, né, do TCC, que é tão temida, mas que a gente faz ela ficar mais simples, né? Com uma ajuda ali, né, profissional para os nossos alunos. Com certeza, todos os nossos materiais, eles são pensados para facilitar essa jornada do aluno no TCC. Com certeza, muito bem. Agora já conhecemos aqui a Júlia. Eu não falei meu nome, eu sou o Fernando da equipe de marketing, eu que vou comandar aqui hoje junto com a Júlia a nossa transmissão. E vamos conhecer os nossos alunos que são indicados ao Prêmio de Melhor TCC. Em primeiro lugar, vamos trazer aqui a indicada ao Prêmio de Melhor TCC do MBA em Data Science e Analytics para operações. Vou convidar cada um deles aqui, peço que eles façam uma apresentação breve ali sobre como foi a escolha do TCC, né, como é também a sua vida hoje no trabalho, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre vocês. Então vamos começar com a autora do trabalho que falou sobre modelos avançados multinível e de machine learning para estimar biomassa da árvore de florestas tropicais. É a Gilmara de Oliveira Machado. Bem-vinda, Gilmara! Muito obrigada pelo convite. Eu sou professora do curso de Engenharia Florestal da Universidade Estadual do Centro-Oeste, campus Irati, Paraná. E a temática minha veio de uma preocupação bastante grande com relação à questão do efeito estufa e essa variação climática imensa que a gente vem sofrendo. E como a minha área concerne a floresta, e as florestas elas têm um grande estoque de biomassa, e metade dessa biomassa é carbono, a primeira questão é como está quantificando toda essa biomassa. A forma tradicional de se fazê-lo é derrubando cada uma das árvores e pesando numa balança, ou seja, pelo método gravimétrico, que é destrutivo, e é claro que está que não está em consonância com o contexto ecológico e ambiental que a gente tanto deseja, que é preservar as nossas florestas. Agora, com que tipo de floresta eu trabalhei? Eu trabalhei com florestas tropicais. Mas florestas tropicais só do Brasil? Não, eu trabalhei com florestas tropicais do mundo todo. Vocês poderiam estar me perguntando, mas de que forma? Como que você conseguiu uma amostragem tão boa? Mas não fui eu. Foi um grupo muito grande de pesquisadores, liderado pelo Chave, um pesquisador francês, onde ele conseguiu coletar dados provenientes de florestas tropicais, envolveu o Brasil, envolveu a África, envolveu a Austrália, envolveu países que tinham florestas tropicais. E o que ele obteve, basicamente, desses pesquisadores? Ele obteve
para cada árvore derrubada. 4.004 árvores foram derrubadas, pesadas. Foi determinado quanto de biomassa seca cada uma dessas árvores tinha. Também a densidade básica, também a altura e também o DAP. Quando a gente pensa em altura, a gente pensa em DAP e a gente pensa em densidade, a primeira informação que nos vem à cabeça é: se eu conseguisse estar relacionando a quantidade de biomassa de uma árvore com essas variáveis, altura, DAP, que é o diâmetro da árvore, e a densidade da árvore, isso significa que eu não precisaria estar derrubando a árvore para saber a biomassa que ela tem, ou seja, a biomassa aérea dessa árvore. E foi basicamente essa linha de pesquisa que começou a se desenvolver com esses primeiros pesquisadores. Eles coletaram todos esses dados por meio do método gravimétrico e, a partir daí, eles proporam um modelo chamado pantropical. O que seria esse modelo pantropical? A biomassa é estimada, então nenhuma árvore seria derrubada. Essa base de dados de árvores derrubadas iria estar sendo utilizada para se estimar um modelo, onde, a partir dessa biomassa, a gente, utilizando a altura, o diâmetro e a densidade básica dessa árvore, a gente conseguiria chegar nessa biomassa estimada. E era uma biomassa estimada, assim, de uma maneira de bem pequeno erro, ou seja, de uma maneira bastante assertiva. Num primeiro momento, eu acredito que eles fizeram uma proposição bastante interessante, porque o modelo pantropical, ele simplesmente passou uma reta, uma equação única de regressão simples, propôs uma equação muito simples. Gente, ela é muito utilizada, inclusive eu fiz uma licença sabática na USP-Exalc com o professor Pedro Brancaleon, onde lá eles utilizam esse modelo pantropical dessa equação simples proveniente dessa base de dados inicialmente coletada. Só que tem um detalhe: a biomassa de uma árvore, ela varia para a própria árvore da própria espécie. Árvores de espécies diferentes também têm biomassas de conteúdo diferente. E árvores que são localizadas em lugares diferentes também têm uma variabilidade muito grande na sua biomassa. E nada disso foi levado em consideração por meio de um modelo de equação única. E aí veio a minha maior preocupação. Como está propondo um modelo que a gente consiga levar em consideração não somente as características individuais de cada árvore, mas também as características que essa árvore passa a ser por ser proveniente de uma floresta tropical de diferentes sítios, de diferentes países onde ela cresceu e se desenvolveu. Mais do que isso, não iria somente propor um modelo alternativo ao modelo inicialmente proposto, que era um modelo que a gente chama de modelo de equação única, OLS, que é aquele que a gente chama de regressão simples. Esse outro modelo que eu propus era um modelo chamado multinível. Esse modelo multinível, a gente pode trabalhar com quantos níveis a gente quiser. No meu caso, a proposta foi trabalhar nível árvore e trabalhar nível local onde essa árvore se desenvolveu. Tá, um dos modelos. E também, no MBA, eu também aprendi uma série de modelos de machine learning. A partir daí, nós aplicamos também os modelos de machine learning e o meu orientador, um querido professor Eric, nossa, se estiver assistindo, muito obrigada por sua orientação. Eu agradeço o pessoal da Poli por ter me dado esse orientador. Ele trabalhava também com algoritmo genético, que era um sonho trabalhar com algoritmo genético. Aí eu falei para ele, mas não tem como a gente testar também algoritmo genético? Ele falou, tem. E como a gente trabalhava muito bem junto, essa parte foi ele que contribuiu muito fortemente para o meu TCC. E o que a gente verificou? A gente verificou para todas essas modelagens algumas métricas que poderia estar indicando quão bom eram os nossos modelos de ajuste. A primeira foi o R quadrado, coeficiente de determinação quadrada. Acho que todo mundo que fez MBA em ciência de dados conhece isso como ninguém. Mas a gente queria também trabalhar com métricas, isso eu também aprendi no curso,
que pudesse estar indicando a questão do erro. A gente queria um modelo que errasse o menos possível. Só que trabalhando com uma série de métricas de erro e também trabalhando com o coeficiente de determinação ao quadrado, o ajustado, para comparar esses diferentes modelos de estimativa da biomassa acima do solo de cada árvore, aí veio uma outra questão a ser resolvida. Por quê? Uma métrica, às vezes, ela chegava em conclusões diferentes do que a outra. É o que a gente chama de trade-off. Porque eram vários modelos testados. Aí, um conhecimento que eu tive do MBA em pesquisa operacional para tomada de decisão, eu utilizei um método desenvolvido por um matemático, gente, matemático brasileiro, que a gente tem que enfatizar, que é o professor Marcos Santos. Eu utilizei um método HP gaussiano, desenvolvido por ele, onde os critérios desse método eram justamente essas métricas para saber quão bom foi o ajuste do modelo. E as alternativas foram todos os modelos que eu ajustei para estar estimando a biomassa. A partir daí, é um método muito simples, a gente cria uma matriz de decisão e aplicando o método, a gente consegue saber, a gente consegue fazer um ranqueamento do melhor modelo para o pior modelo. Não sei se vocês conseguiram imaginar qual que ganhou. O modelo que ganhou foi aquele que levava em consideração a variabilidade individual da árvore, em conjunto com a variabilidade dessa árvore, dependendo do sítio onde ela cresceu, do país, da floresta tropical no país onde ela se desenvolveu, que é o modelo multinível. Por que é importante essa minha pesquisa? Ela é importante porque a gente baseou-se em dados. A partir desses dados, nós fizemos a aplicação de todos esses algoritmos e, a partir daí, a gente chegou não somente numa informação, mas também num conhecimento. Conhecimento esse que está disponível para toda a comunidade científica, porque a gente já está preparando os artigos científicos para ampla divulgação. E isso é de uma importância assim, enorme, porque as florestas dentro do meio terrestre, né, as florestas terrestres, elas representam uma quantidade enorme, gigantesca de estoque de carbono. Então, aquele carbono que antes estava na forma de gás carbônico, porque a gente está tendo um aumento da concentração do gás carbônico na atmosfera, resultado de todas essas variações climáticas que a gente está observando, ela fica ali reservada, ela fica estocada em cada árvore, e metade da árvore, da biomassa seca da árvore, é carbono. Então, eu não sei se isso já deu para dar uma ideia geral da pesquisa que eu fiz. Eu fico até emocionada, porque quando saiu o resultado, eu falei, meu Deus do céu, isso é de extrema importância, porque não somente no Brasil, como no mundo, ainda se utiliza aquele modelo mais simples de equação única, que é o ALS. E agora, toda a comunidade científica vai poder estar utilizando o modelo multinível, porque ele ganhou de disparada, inclusive dos modelos de machine learning. Seria isso. Muito obrigada pela atenção. Ai, que maravilha, Gilmara. Parabéns pelo trabalho, viu? Muito obrigada mesmo. E o mais interessante é ver como... Aqui, né, a Gilmara, ela fez o nosso MBA em Data Science Analytics para operações. É Sim. ver como esse conceito, né, ele é muito diverso, né? Então, você vê que ele foi aplicado, né, nessa pesquisa, falando sobre florestas tropicais. Chegou num resultado incrível, né, que está aí disponível agora para a comunidade científica no mundo inteiro, né? Incrível. Muito interessante seu tema, Gilmara, e também ficamos felizes de saber, né, como o seu orientador contribuiu para a sua pesquisa. Com certeza. Muito mesmo. Não sei, pelo jeito foi você que foi responsável pela equipe de orientação, mas eu te agradeço muitíssimo, porque realmente, que orientador. Maravilhoso. Obrigada pelo feedback. Sim. O que muita gente não sabe aqui sobre os nossos TCCs é que no momento da escolha do tema do TCC, você vai ali no nosso sistema, escolhe, né,
um tema, depois o subtema também, e a nossa equipe de orientação faz a designação de acordo com o tema que você escolheu. No caso da Gilmara, foi uma designação certeira, porque ela conseguiu resultados muito bons, não é? E falando em diversidade aí sobre os temas de TCC, nós temos mais um tema bem diverso, né, bem eclético aqui, também de uma aluna nossa aqui do MBA em gestão de projetos. Então essa nossa aluna ela foi indicada ao prêmio de melhor TCC com o tema Efetividade dos projetos do BNDES em saneamento básico em 60 municípios brasileiros entre 1999 e 2021. Que já está na tela aqui é a nossa aluna do MBA em Gestão de Projetos, Thaís Maria Gomes de Lima. Bem-vinda, Thaís, e conta pra gente aqui um pouquinho como foi a escolha do seu tema, né? Como que você se saiu aí, e o que motivou, né, essa escolha desse tema, que também é bem diverso, né? Bem-vinda. Sim, sim. Bom, boa tarde, olá todo mundo. Bom, eu sou formada em economia, eu também tenho mestrado em economia, então você vê que o meu tema aí, minha pesquisa casa bem com a minha formação acadêmica, né? Então, eu sou formada em economia e fiz mestrado em desenvolvimento econômico, né? E eu estudei o BNDES durante minha graduação, né? Durante o meu TCC. E eu fiquei ainda com aquela pulguinha atrás da orelha, aquela saudade também. Ai, por que não estudar o BNDES de novo? Atualmente, eu trabalho como coordenadora de projetos clínicos. Não casa bem, né, assim, no meu lado profissional, né, o tema que eu escolhi, mas está realmente relacionado à minha vida acadêmica, né? Então, por isso que acabei indo para o lado de data science também, das aulas que a gente teve para poder chegar nesse tema. Confesso que foi difícil também escolher o tema, porque durante o MBA a gente tem acesso a tantas áreas diferentes, tantas áreas interessantes, e aí a gente fica, ai meu Deus, que maravilha, para onde eu vou? Né? Então, assim, por conta do meu trabalho, eu trabalho remotamente e são equipes globais, equipes virtuais. Então, eu fiquei ali naquela dúvida: ai, será que eu pesquiso alguma coisa sobre equipes virtuais ou eu continuo nessa área né, de entender dados, enfim. Então, e aí casou uma coisa com a outra, graduação, mestrado, falei, vou seguir por essa área. E também eu vou puxar um pouquinho do que a Gilmara falou sobre o orientador. Então, como o Fernando disse, eu pesquisei sobre o saneamento básico e minha orientadora conhecia muito de saneamento básico, né? Então, para mim foi muito bom esse olhar, né? Porque o que a gente fez na nossa pesquisa. A gente tinha que investigar qual que é a efetividade desses projetos do BNDES, então, o que acontecia com esses municípios depois que eles recebiam esses projetos, né? Então, é basicamente isso que a gente queria ver. E utilizamos o modelo de regressão, né? Então, foi um modelo de regressão em painel com estimador de efeitos fixos. Então, aí esse modelo disse para a gente, né? Se esses projetos, se os municípios que receberam esses projetos tiveram algum efeito, algum desdobramento depois que eles receberam esses projetos, então, esse nível de saneamento, esse nível de esgoto, aumentou ou não depois desses projetos, né? Então, é interessante porque a área de gestão de projetos e dados também, como a parte da Gilmara, são importantes, né? E aí a gente pode utilizar tanto na esfera pública quanto na esfera privada, em empresas, né? Então, aí está a magia, né, do MBA, porque a gente pode utilizar esses dados, a gente pode pesquisar tanto dentro da nossa área, né, onde a gente trabalha. Eu acabei não utilizando os dados do meu trabalho, porque são dados mais delicados, né, são testes clínicos, enfim. Então, não tem como eu utilizar esse tipo de dado, né, que são dados delicados, né, são dados mais sigilosos, então eu não podia utilizar, então eu peguei os dados do BNDES e os dados que estão aí de saneamento básico no Brasil para a gente poder fazer essa estimativa. Bom, eu acho que é isso, assim, né, no geral. Não, adorei. Sobretudo em saber que é um dado que vai ser usado ali
para uma melhoria mesmo, né, Exato. de todo o sistema de saneamento mesmo, né, que é um dos focos ali, como você mesma falou, né, um dos focos do MBA, né. A gente pode usar esse foco para a área privada, mas também pode ser para a área pública, né. E aí, claro, tanto no privado quanto no público, a gente sempre traz melhorias aí para a população, né, para as empresas, para os governos, de forma geral. Bom, passando aqui para o nosso terceiro indicado, assim como a Gilmar, assim como a Thaís, ele também buscou ali um tema diverso, né? O nosso terceiro indicado, ele é ex-aluno, né? Aluno, agora ex-aluno, do MBA em Engenharia de Produção e ele utilizou Lean 6 Sigma, ou Lean Six Sigma, para redução do tempo de reparo e detecção antecipada de defeitos. É o Gerson Pereira da Silva. Bem-vindo, Gerson. E a gente queria ouvir um pouquinho de você aí, como que foi essa escolha desse tema, né? Como que isso tá ali dentro do seu dia a dia, e qual que foi o motivo principal da escolha desse tema mesmo. Fala pra gente. Antes de qualquer coisa, uma boa tarde a todos, boa tarde a vocês, os mediadores, aos demais finalistas. É um grande prazer, na verdade, uma grande honra estar aqui. Para ser bem sincero, eu não esperava nesse momento estar aqui, portanto, sinto-me mais do que privilegiado, sinto-me honrado. E para explicar, né, assim como todas as pessoas que me antecederam falaram muito bem, o meu trabalho, ele nasce de uma dor muito real, uma dor dentro da engenharia de produção, que eu diria não foi apenas um trabalho, foi uma necessidade. Todo o desenvolvimento, o trabalho de pesquisa, nasceu de uma coisa que nos afetava profundamente no local do meu trabalho. Tem uma máxima, que eu já ouvi essa máxima, que diz assim: o custo da qualidade não é o preço de fazer certo, é o preço de corrigir o que foi feito errado. Então, o meu trabalho, ele nasce exatamente dessa realidade muito tangível. Então, eu trabalho dentro do chão de fábrica, eu trabalho como líder de equipe, e eu vivencio dentro de uma empresa multinacional, vivenciei isso com muita vivacidade, a frustração de você ver 82% dos defeitos, praticamente, serem detectados no final do processo. Nós temos uma linha de produção de chassis que engloba montagem, soldagem robotizada, soldagem manual, e esse chassi, ao ser montado, ele passa por toda uma série de células até chegar à última célula. Então, quando ele chegava nessa última célula, ele chegava, a maior parte dos chassis, eles chegavam com uma grande quantidade de defeito. Então, era basicamente 82% dos defeitos, eles de 100, eram detectados no final da linha. Então, nós não estamos falando simplesmente de número em planilha, né? Estamos falando de uma fábrica oculta de retrabalho, onde o tempo médio de reparo, ele ultrapassava basicamente 2 horas por peça. Então, a dor, ela era real, não era só uma dor no sentido de prejuízo financeiro, que é claro, mas um desperdício, inclusive, de um talento humano, em corrigir falhas que poderiam, logicamente, serem prevenidas. Então, para enfrentar toda essa questão com a sua magnitude inerente, a gente sabe que a intuição, ela não é... E isso é muito comum dentro do ambiente de fábrica, você tentar resolver as coisas de forma intuitiva, tentar usar o conhecimento fabril, mas todo o processo, né, de redução, nós usamos uma ferramenta muito conhecida aqui dentro da engenharia de produção, que é o Lean Six Sigma, justamente para isso. Nós estruturamos todo o método de resolução em cima do ciclo DMake, que, para quem nos assiste que não é da área, o DMake, ele é um método científico aplicado à gestão, né? Definir, medir, analisar, melhorar e controlar. Então é um roteiro lógico que visa garantir que nós não estamos tratando simplesmente de sintomas, mas curando doença. Então, para garantir que cada passo desse roteiro tivesse uma solidez, nós realizamos uma imersão teórica profunda. Então, foram consultadas aí basicamente mais de 100 fontes bibliográficas. No final, só restou 43. Para dar uma robustez para a pesquisa, para o trabalho,
e para sustentar, inclusive, não só a pesquisa em si, mas a resolução e o projeto como um todo. Então, não houve assim um espaço para achismos. Eu me baseei muito nisso, né? Para que não houvesse assim uma tratativa subjetiva em relação a um problema tão doloroso para nós. E, bom, só para resumir, né? Nós, como eu já disse, utilizamos o DMake, nós fizemos aí uma pesquisa em pelo menos em 13 meses de dados, nós levantamos todos esses dados, nós tínhamos o histórico dos tempos de reparo, pegamos dados com a qualidade e percebemos que havia muita variabilidade, não havia uma distribuição normal dos dados, então nós aplicar simplesmente uma média simples seria um erro muito primário de estatístico. Então nós, com o rigor que a metodologia ela exige, foi aplicada, por exemplo, a transformação de Johnson, normalizamos os dados e revelamos a verdadeira capacidade do processo, que era bem ínfima, inclusive. Nós tínhamos um processo instável e uma equipe de quase 40 pessoas operando no escuro. Não havia um feedback imediato sobre a qualidade, sobre o trabalho, sempre acontecia muito tardiamente, o defeito acontecia, era pego no final do processo, e as pessoas elas não faziam ideia exatamente do que estava acontecendo, e até por conta disso não era resolvido. Então a solução, ela precisava, a gente percebeu, né, o trabalho todo explora isso, apesar do título ele não mencionar de forma enfática, na verdade não menciona, mas o Lean Six Sigma ele foi usado juntamente com um processo muito humano. Nós trabalhamos muito o eixo humano e a inovação de tudo isso, porque o Lean Six Sigma ele é muito comum na engenharia de produção, mas nós inovamos justamente com a gamificação. Nós introduzimos um sistema de gamificação dentro desse processo para que pudéssemos criar um sistema de feedback visual em tempo real. Então, os resultados foi um piloto de 30 dias que hoje já está instaurado e totalmente funcional. Nós conseguimos reduzir o tempo de reparo, para você ter uma ideia, em 30% em 30 dias. A taxa de detecção antecipada, que era de 18%, basicamente, ela saltou para 61% no primeiro mês. E hoje nós já estamos com quase 90%. Ou seja, 90% dos defeitos estão sendo encontrados em loco, na área onde ele ocorre, sendo corrigido, e não está havendo mais a necessidade daquele funcionário no final do processo ter que retrabalhar tudo, aquelas peças, porque eram 15 chassis por dia, então era um trabalho muito maçante. Frequentemente estávamos vindo trabalhar nos sábados, nos domingos, para poder garantir a produção, garantir a entrega das máquinas, e sempre correndo atrás de algo que nunca conseguíamos resolver. Então eu concluo afirmando, inclusive, né, nós, para até complementar isso aí, nós validamos todos os resultados com hipótese estatística, por exemplo, com 99,9% de confiança. E eu concluo dizendo que o trabalho não foi só reduzir defeitos, teve uma questão muito, a própria psicologia comportamental, já que o eixo técnico é o Lean Six Sigma, reduzir variabilidade, reduzir desperdícios, mas mais do que isso, nós trabalhamos a psicologia comportamental. Havia um eixo humano, e que é frequentemente ignorado dentro de um ambiente fabril, e nós procuramos integrá-lo, nós procuramos através de um dashboard, integrá-lo integrar inclusive os funcionários, as pessoas que estavam atuando diretamente no processo, para que eles pudessem entender o que estava ocorrendo. E não sei se vai ser possível depois dar mais detalhes sobre como foi isso, né, até porque eu quero ser bem objetivo, mas nós provamos com uma base teórica sólida que eu diria que foi criado um framework. Nós temos o Lean Six Sigma de um lado e nós temos um processo que mexe justamente com a psicologia comportamental, que é a gamificação, e nós fizemos uma união. Nós criamos, digamos, uma ferramenta distinta da que já havia. E nós conseguimos resolver a nossa realidade industrial, saindo de uma cultura de correção para uma cultura de prevenção. Muito obrigado. Olha, Júlia, vou falar para você. Estou muito feliz hoje de ter 3 temas muito interessantes, mas eu confesso que eu fiquei um pouco nervoso agora. Porque a hora que o Gerson falou lá, 82%, eu fiquei impressionado com esse número.
E aí eu falei, meu Deus, será que ele vai falar até o final, né? Quanto que foi a redução? Aí fiquei muito feliz em saber realmente que o trabalho teve um resultado importante. E a gente vê realmente que tem um ganho ali de capital, mas tem o capital humano também, né, Gerson? Parabéns, viu? Obrigado. Pelo trabalho, pelo resultado, né? A gente sabe que às vezes o TCC, o não resultado também é resultado, não é, Júlia? Isso mesmo. Então, a gente tem que considerar ali todos os cenários, né, da pesquisa. E a Uhum. Thaís e o Gerson trouxe 2 pontos muito importantes, que a Thaís, né, ela não tinha esse acesso dos dados no trabalho dela, mas ela conseguiu trazer dados públicos, né, e aplicar uma ferramenta aprendida durante o curso. Uhum. E aí, já o Gerson, ele utilizou ali os dados da empresa e trouxe melhorias ali pro dia a dia, pro trabalho dele, né, aplicando ali uma ferramenta muito conhecida e que trouxe bons resultados. Com certeza. Parabéns a todos vocês, viu? Realmente trabalhos assim incríveis e que valem a pena estar aqui indicados como prêmio de melhor TCC. Muito bem, pessoal. Então agora a gente quer saber um pouco mais desses insights, né? Para inspirar um pouco mais também os nossos alunos, né? Porque vocês já saíram aqui do MBA, mas nós temos hoje alunos que ainda estão, né, no momento de TCC. Então, né, queria, né, dar mais espaço agora para vocês falarem um pouco mais também. Isso mesmo. A gente quer saber quais foram os principais desafios que vocês tiveram, né? Tanto ali na pesquisa, quanto a gestão do tempo, esses vários aspectos que envolvem o TCC, e como vocês superaram esses desafios, como vocês lidaram ali durante este período. Podemos começar com a Thaís agora. Com você, Thaís. Então, tá bom. Olha, quando a gente fala em TCC, já é um desafio, né? Só de escutar a palavra já deixa a gente um pouco ansioso, pensando, ai meu Deus, o que eu vou fazer? E para mim, realmente, o primeiro desafio foi escolher o que eu trabalharia. Foi muito assim, ai, a gente fica com aquele medo, ai, mas eu gosto disso aqui, mas e se eu visse isso? Né, que foi o meu caso, né? Eu gostei das aulas de Data Science, mas também gostei bastante do que vi em equipes virtuais, aí eu fiquei, gente, e agora? Então, esse foi o meu primeiro desafio. Então, foi muito importante eu colocar as minhas ideias mesmo no papel. Eu sou uma pessoa analógica, então eu coloco literalmente no papel. Então, eu quero pesquisar sobre a efetividade de algum projeto. E vou colocando ideias no papel. Mesma coisa para equipes virtuais, né? Fui pensando nos desafios que eu tenho, que eu enfrento no ambiente de trabalho, e fui vendo o que eu poderia fazer, né? Claro que eu esbarrei na questão dos dados da empresa, enfim. Então, e aí esse foi o outro ponto, né? A partir do momento que eu falei, tá, eu quero ver a efetividade de algum projeto. Como que eu vou fazer isso? Que dado que eu vou usar? Como é que vai ser isso? Então, esse foi o segundo desafio. Não, e aí aqui também precisei colocar no papel, conversar com a minha orientadora, ver o que seria melhor dentro da minha possibilidade, né? Dentro do meu trabalho, dentro do que eu já tenho de formação acadêmica, e como realmente casou de ela entender sobre saneamento básico, ficou assim muito mais fácil da gente chegar nesse ponto de realmente investigar a efetividade dos projetos do BNDES em saneamento básico, né? Mas, enfim, são os desafios que a gente vai com o tempo. Né? A gestão do tempo, eu acho que as primeiras entregas foram apertadas, porque eu realmente fiquei na dúvida do que eu ia fazer, mas depois, a partir do momento que eu decidi, tá bom, é isso, vamos, as coisas foram mais tranquilas, né? As coisas fluem, né? Então, a partir do momento que a gente decide, e também tem aquele lado de gostar daquilo que a gente está pesquisando, né? Então, tem aquela motivação, né? Então, teve o Gerson dentro do trabalho dele, a questão foi mais mesmo, como eu já conhecia ali dentro da economia, para mim, casou esse tema. Muito bom. E você, Gerson, fale para nós então sobre esses desafios, se teve algum que se destacou e como que você superou isso também. Com certeza. Não seria um TCC se não houvessem desafios, né?
E os desafios não foram poucos, eu acho que eu posso compartilhar aí com a minha colega que escolher o tema no início foi... Como que eu posso explicar da melhor forma? Diante da vasta imensidão de possibilidades, eu pensei em várias, mas aí eu me deparei, né? Houve essa situação real no meu trabalho, eu fui chamado pelo meu gerente, ele explicou a situação e dali eu delineei o que seria o trabalho. Então eu acho que começou aí. Eu realmente tinha também uma indecisão e eu acho que diante de tantas coisas que a gente pode fazer, a gente sempre fica indeciso, mas tendo essa dor tão real, tão necessária, logicamente seria algo muito bom para o meu desenvolvimento pessoal, profissional. Então eu abracei esse trabalho como se fosse algo meu mesmo, e de fato é. Então eu confesso que um outro desafio também foi a questão do rigor acadêmico. Eu tentei fugir do Lean Six Sigma por conta da sua complexidade. Eu queria fazer algo mais objetivo, talvez usar uma outra metodologia. Eu olhei para a complexidade dos cálculos e eu me questionei em algum momento se eu conseguiria entregar algo à altura da própria instituição. Mas eu sou uma pessoa extremamente resiliente, eu costumo abraçar desafios e às vezes no meio do desafio eu tenho aquele choque, penso assim, o que é que eu estou fazendo? Mas eu só continuo. Um outro desafio, né, se eu posso falar sobre outro, foi sobre a síntese, né, porque eu sou um apaixonado pela escrita, pela pesquisa, como eu disse, mergulhei aí em mais de 100 fontes e eu produzi um material muito extenso. Então, o processo de lapidar o texto, cortar páginas para atender o limite do TCC, sem perder a profundidade, foi doloroso. Cada parte que eu cortava foi como se eu tirasse algo de mim. Algumas pessoas têm, eu sei, dificuldades para fazer algo grande, mas eu tenho uma facilidade para escrever mesmo, e para pesquisar, e para ler. Então, isso me ensinou, inclusive, né, que a eficiência, ela também está nessa comunicação, às vezes, concisa. A gente não precisa falar tudo, né? O processo de pesquisa, ele é muito mais amplo do que o resultado final. E, por fim, o próprio desafio estatístico, né? Eu falei sobre o rigor acadêmico, mas temos aí o rigor estatístico. Eu procurei traduzir aí a realidade caótica do chão de fábrica em um modelo matemático confiável, que exigiu aí uma curva de aprendizado muito íngreme. Então eu elencaria pelo menos essas 3 coisas como os principais desafios que eu enfrentei e que, graças a Deus, eu superei. Muito bom. E você vê que tem alunos que eles vêm aqui pra gente e falam, nossa, vou ter que escrever 30 páginas. Pelo amor de Deus, não vou conseguir. E aí vem o Gerson e quer escrever mais de 150, né? Exatamente. Muito bom. E você, Gilmara, conta pra gente. Eu tenho a impressão de que a Gilmara conseguiu escolher mais fácil o tema dela. Me diz, Gilmara, e você? Então, tem um detalhe que eu acredito que seja importante vocês saberem a respeito de mim. Eu sou professora. E ser professora era um sonho de infância. Eu já sabia o que eu queria desde criancinha. E, ao mesmo tempo, linkado ao fato de amar minha profissão, eu sempre digo que os meus alunos têm um lugar especial no meu coração só para eles. Eu vejo na ciência, na pesquisa, uma forma de ser uma professora melhor, uma forma de me capacitar. Quando eu entrei no MBA, eu simplesmente entrei com essa perspectiva. Porque ciência é utilizar métodos por um agente que se auto-observa. Essa é a definição de ciência. E ao entrar no MBA, eu simplesmente queria aprender a maior quantidade de método possível e disponível. É claro que eu nunca imaginei que fosse tantos. Eu tive a oportunidade de conhecer métodos assim maravilhosos que solucionavam problemas que eu nem tinha. A partir desse leque tão diversificado, qual foi meu maior dilema? Meu maior dilema foi como estar utilizando todo esse recurso de tal forma que eu consiga expressar no meu TCC dentro da minha área de atuação. Então, a forma que eu verifiquei é solucionando um problema ambiental gravíssimo. Eu acho que todos nós sabemos
o que significa esse problema ambiental, porque cada pessoa sente de diferentes formas, dependendo do local onde nasceu, da cidade originária onde está, nesse exato momento. E a partir daí, eu comecei a estudar o que o MBA poderia me proporcionar para solucionar esse problema. Mas isso na etapa de construção do TCC. Porque antes eu me permiti. Eu me permiti fazer alguma coisa que eu acho assim um privilégio. Alguém está lá nos ensinando, entregando todo o material prontinho na nossa mão, e a única coisa que eu tinha que fazer era estudar. E ainda tinha madrinha, e ainda tinha a possibilidade de tirar dúvidas, e assim por diante. Então, para mim, um privilégio enorme, enorme. Foi complicado escolher esse tema? Na verdade, o primeiro tema que eu gostaria de estar trazendo era de fogões a lenhas e tecnologia melhoradas. Porque eu estou numa cidade onde se utiliza muito fogões a lenha. Mas aí depois eu falei assim, olha, um tema mais abrangente, mais geral, com uma cara mais de ciência, utilizando algoritmos de fronteira. Mesmo porque, ao trabalhar com esses algoritmos tão complexos, eu também proporciono aos meus alunos esse conhecimento. Uhum. Imagine vocês se eu hoje ficasse apenas com a temática da minha tese de doutorado, que foi, não vou falar há quantas décadas foi atrás, mas foi há um tempinho atrás. E não tivesse todo esse esforço pessoal para mim me capacitar, para poder ser uma pesquisadora melhor, uma professora melhor e assim por diante. Agora, eu gostaria de destacar aqui que eu acho extremamente importante, porque não é em todos os MBAs que a gente vê. Essa preocupação com a qualidade dos professores que ministraram cursos para a gente. Faz toda a diferença. Toda. Tem professor que deu e-mail, falou assim, vocês podem estar entrando em contato comigo a hora que vocês quiserem. E realmente ele estava disponível. Ele chegava na próxima aula e falava assim, olha, o pessoal entrou em contato comigo, pegava todas as dúvidas, a partir daí ele seguia aquele ensinamento. Outra coisa também que eu acho extremamente importante é que, por melhor que fossem esses professores, se eu não tivesse feito a minha parte, que é estudar, me dedicar, eu também não iria conseguir chegar no nível que eu cheguei aqui, que vocês estão presenciando. Então, eu acho que esse MBA, ele me deu a oportunidade de ser aluna, ele me deu a oportunidade de ter referências, professores como referências de excelente nível, e, ao mesmo tempo, ele me deu uma oportunidade de estar construindo um TCC. Se eu aproveitei 100% dessa oportunidade, eu digo para vocês que sim, porque eu me permiti. Para mim foi um privilégio. E um último detalhe que eu gostaria de estar colocando aqui. Nada disso seria possível se eu não tivesse tido do meu lado o orientador que eu tive. Ele também fez toda a diferença. Então, é um combo muito grande e eu agradeço a cada um de vocês pela oportunidade de ter feito esse MBA. Muito. Maravilha, obrigado mesmo pelas palavras, viu, Gilmara? E vou até embicar em mais uma coisa aqui. Falando então sobre a jornada do TCC, sobre a jornada do MBA mesmo, teve algum marco, né, nessa trajetória, um ponto específico que você acha que fez toda a diferença? Escolhe um só agora, para cada um de vocês. Vamos começar com a Gilmara mesmo. Você poderia repetir a pergunta? Se teve um marco, um momento mais marcante na jornada com relação às aulas, com relação à trajetória profissional ou do TCC, nesse combo, né? Teve alguma coisa que se destacou que você diria, esse foi o highlight do nosso MBA? O highlight desse MBA é a régua. Muito alta. Então, eu acabei me nivelando para cima. É isso que eu mais destacaria. Olha, maravilha, hein? Na ponta da língua. E você? Sim, porque foi essa a percepção que eu tive desde o primeiro momento, porque eu sou a primeira turma do MBA. Então, eles fizeram toda uma introdução, eu conheci já o coordenador, o vice-coordenador, eles fizeram uma reunião com a gente, eles deram aulas iniciais
de introdução. Eu até ganhei um pacote com desconto maravilhoso. Então, eu não poderia estar deixando de estar enfatizando isso, porque realmente foi isso, a régua muito alta que fez toda a diferença na minha formação. Ai, que bom. Ficamos felizes, então, de ver que o trabalho de toda a nossa equipe está trazendo efeito mesmo, né? Está mesmo, e dá para ver como os alunos estão aproveitando isso, né? A gente ouvindo eles, percebemos esse aprofundamento e como eles conhecem sobre os temas ali que eles aprenderam no MBA. Muito bom. E você, Gerson, qual foi o seu highlight, o seu momento de destaque? Bom, o momento mais marcante para mim, eu diria que não foi necessariamente nas aulas. Apesar das aulas, assim como já foi comentado, serem de alto nível, eu também faço, inclusive, menção do meu orientador, que foi de extrema importância, inclusive para as lapidações que eu precisei fazer. Mas o momento mais marcante para mim foi no chão de fábrica, no Gemba, quando eu me deparei com toda aquela realidade e eu percebi que eu tinha uma bagagem, que aquilo que eu estava aprendendo seria totalmente aplicável naquilo. Aquilo para mim foi como um abrir de olhos. Eu falei, estou usando bem meu tempo, estou aplicando bem meu tempo, e com certeza fez toda a suma diferença em todo o processo, e eu diria mais, está fazendo. Que maravilha. Então foi o poder da mudança em loco, não é? Exatamente. Muito bom. Maravilha, obrigado, Gerson. E você, Thaís, qual foi o seu destaque, o seu momento que você achou que brilhou mesmo os olhos? Olha, é difícil de escolher, mas assim, o primeiro que vem na minha cabeça realmente são as ferramentas que a gente aprende no MBA, né? E para a gente que trabalha na área, e aí a gente faz o MBA e vai para o trabalho, assim, né? E consegue aplicar aquilo que a gente aprendeu, a gente dá aquela sensação de dever cumprido, que realmente é uma delícia, e a gente se sente, assim, a palavra é completo, a gente se sente realizado. Então, esse foi, assim, acho que as ferramentas são muito importantes, mas também chegar aqui e, querendo ou não, estar concorrendo ao prêmio, não tem como não ser o highlight, né? Então, esse também é um highlight importante. Eu acho que foi, eu fiquei bem surpresa, na verdade. Então, foi uma boa surpresa para quem é dezembrina, né? Eu sou de dezembro, então foi um bom presente de aniversário. Muito bom. Vamos ver, né, como que vai se desenrolar essa história, não é? Bom, ficamos felizes em saber, então, quais são os pontos principais. E agora, vamos passar para uma pergunta um pouco mais específica para cada um de vocês. Vamos começar com o Gerson mesmo. Gerson, você está num curso que é bem técnico, né? Engenharia de produção, né? Então, uma área que tem muitas técnicas específicas da área mesmo, né? E aí, os professores do Departamento de Engenharia de Produção da Poli trazem tudo isso para os alunos. Eu queria saber se teve também alguma técnica específica que você utilizou no seu método aí dentro da sua organização. E o segundo passo, você já deu um spoiler aí, mas eu queria saber esse segundo passo. A questão cultural, né, e o pós-TCC, o pós-projeto. Eu queria saber se ele já trouxe frutos mais importantes e se ele se tornou perene também, que esse é um problema de alguns processos que a gente coloca dentro das organizações, de a gente não conseguir transformar a cultura e transformar o processo num processo perene. Queria saber se você, já sei que sim, né, mas queria saber uma impressão um pouco mais aprofundada sobre isso. Bom, sobre essa sua pergunta, tá saindo o som. Sim. Eu acho que eu já falei sobre os desafios, né? O próprio uso da ferramenta Lean Six Sigma, como eu disse no início, ela me parecia, eu já utilizei, já tenho um conhecimento dela, mas eu tinha um pouco de receio em trabalhar com os cálculos dela. Para ser bem sincero, eu tinha alguns receios com a ferramenta. Às vezes a gente gosta e às vezes até é recomendado você ir pelo caminho mais fácil. Nem sempre o caminho mais complexo é a melhor forma de você resolver algo. E nós temos a ferramenta Lean, e eu
cogitei usar o Lean, mas não fazia sentido. Então eu fui obrigado a usar o Lean Six Sigma, sabendo de toda a dificuldade, por conta não necessariamente da dificuldade da ferramenta, mas o tempo, né? O tempo ele é algo curto. Nós provavelmente temos família, filhos, outras ocupações, isso acaba sendo muito, os prazos, eles às vezes são apertados, né? Então a gente se preocupa em tentar entregar algo no prazo, e você não tem só o prazo do TCC, você tem o prazo do seu trabalho, você tem outras coisas andando em conjunto. Então, a minha preocupação era essa, utilizar uma ferramenta que seja complexa demais e que eu não consiga desenvolvê-la a contento e, de repente, não conseguir entregar algo que eu gostaria de entregar. Mas, como eu disse, graças a Deus isso foi superado, né? Eu consegui aprender mais sobre a ferramenta, o conhecimento ele aumentou, e mais do que isso, eu consegui fazer uma junção, né, com a gamificação. A gamificação, que é uma ferramenta muito utilizada em diversos contextos, mas raramente você vê ela sendo utilizada em um contexto fabril. Existem relatos, lógico, mas são muito subjetivos. Os dados eles não são tão consistentes. E o que nós fizemos aqui foi trazer dados consistentes, cálculos. E detalhe, né, uma mudança, nós unimos o técnico ao comportamental, ao cultural. Nós percebemos que havia assim, que as pessoas eram as responsáveis, tanto liderança quanto os funcionários, pela qualidade, o que é o princípio da qualidade intrínseca. Então, esses dados, eles nos ajudaram muito, né, mas a questão de trabalhar direto comportamental, para mim, foi um divisor de águas, né? Eu tenho um cargo de liderança na empresa e eu pude trabalhar diretamente com a melhoria de processo, na variabilidade, mas também pessoas. E os dados, eles se mantêm, né? O DMake, ele é construído para controlar isso. Como eu disse, na verdade, nós tivemos um ganho de R$35 mil anuais calculados, mas isso já superou, está chegando a quase 45 mil. Então, percebe-se que deu muito mais que certo, e inclusive deu tão certo, né, que a diretoria da empresa está pensando em replicar isso para outras sessões. São muitas sessões, são mais de 5 mil funcionários, então a ideia é replicar isso para todas as sessões. Então, acredito eu que eu respondi a sua questão. Com certeza, e trouxe realmente um ganho, claro, né, para a sua reputação, né, mas trouxe um ganho para a empresa também, né, que aí, de agora em diante vai aplicar esse conceito, esse processo em outras áreas, né. Parabéns, viu, Gerson, pelo resultado. Muito bom. Muito obrigado. Muito bom mesmo, Gerson. E numa multinacional, né, essa ideia de modelo também é muito interessante. Agora vamos com a Thaís, que fez ali mais de 20 anos, né, a sua analisou mais de 20 anos de projeto. Então, traz para a gente, Thaís, quais foram os maiores achados sobre efetividade e quais fatores explicam esses melhores desempenhos dos municípios. Bom, então, como eu disse, a gente estimou o modelo, né? A gente utilizou o modelo para estimar essa efetividade. O tema já diz, né? O título, foram 60 municípios que a gente avaliou aí nesse período de 99 e 2021. Aqui o que acontece? De 60 municípios, 58% da nossa amostra tiveram bons resultados, né? Então, depois que eles receberam esses projetos do BNDES, o nível de esgoto nesses municípios aumentou, né? Então, já deixou a gente feliz. Então, realmente, receber esses projetos que são utilizados, porque assim, esses financiamentos, esses projetos têm como origem o dinheiro público, né? São o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, imagina, esses municípios estão recebendo verba pública, dinheiro público, e se tem ou não tem resultado, a gente precisa saber, né? Então, isso foi muito importante. Nos deixou um pouco tristes que alguns não tiveram realmente diferença. Então, mas qual que é o ponto? Então, 58% da nossa amostra mostrou que realmente, após o projeto, aumentou o nível de saneamento básico.
Só que algumas características desses municípios são importantes e que podem ser usadas para explicar o porquê que mexeu ou não, né? Por que esse projeto é efetivo ou não. Então, primeiro, se esse nível de esgoto já era baixo anteriormente, o município recebeu o projeto, com certeza ia ter aumento do nível de saneamento básico nesse município, porque ele já tinha um nível baixo, né? Então, se ele está recebendo investimento nessa área, vai ter um aumento. Mas quando a gente olhava para municípios que já tinham um nível mais alto, né, e municípios grandes, então São Paulo, Fortaleza, na hora que eles recebiam esses projetos, não na hora, né? Depois que eles recebiam esses projetos, não se via muita diferença nesse pós, né? Não tinha essa diferença aí no nível de saneamento básico desses municípios que já tinham um nível alto, né? Então, e aí foi muito bom a orientadora nesse sentido, porque ela me trouxe essa visão. Thaís, não quer dizer que essa verba não foi utilizada no saneamento básico. Pense que são municípios grandes, né? Fortaleza, que está sempre em crescimento. São Paulo agora está reduzindo a população, mas no geral são municípios que a população aumenta todos os dias, né? Então essa demanda não está acompanhando, né? Então eles recebem esse financiamento, esse projeto, mas a população cresce e não dá tempo, né? Então por isso que não tem por isso que em alguns municípios a gente não viu esse crescimento, né? Mas tudo isso depende realmente de alguns fatores, né? Da característica do município, de onde o município está, né? Então, tem essas questões que é importante, né? O Brasil é enorme, então a gente faz um modelo, mas assim, o modelo traz para a gente dados importantes para a gente inferir, para a gente pensar, né? O que a gente pode fazer, o que o município pode fazer, né? Então, esses dados realmente são importantes, né? Estudar isso é importante, né? Para o município saber se realmente faz sentido ou não, né? E para o BNDES também saber se os financiamentos, os projetos que ele anda fazendo, tá dando resultado ou não, né? Então, assim, isso é muito importante. Eu fiquei muito feliz, assim, de poder fazer esse tipo de pesquisa, porque, querendo ou não, para os municípios é importante, e às vezes não tem esse pós, né, da efetividade, tá, recebemos essa verba aqui, mas fica por isso mesmo, investimos lá, mas se deu resultado ou não, jamais saberemos, né, então por isso que é importante, né, tanto que até o professor da banca falou, nossa, eu trabalho. Por um acaso, ele trabalhava na prefeitura da cidade. Então, foi muito interessante para ele, porque ele falou realmente, Thaís, esse outro lado, da gente saber se realmente, onde a gente está colocando nossa verba, se aquilo está dando resultado ou não. Isso é muito importante. A gente precisa saber que, às vezes, para por aí. A gente recebe a verba, aplica onde precisa ser aplicado, mas a gente não sabe se realmente teve desdobramento, se aquilo foi realmente efetivo para o município ou não. Então, para mim, foi muito legal, assim, dessa continuidade, e quem sabe aí publicar, então talvez esse seria aí um outro desdobramento, né, assim, talvez publicar o artigo, mas vamos ver. Muito bom. E até isso que você comentou, Thaís, sobre o professor, isso também é culpa da Júlia aqui, ó. Porque ela participa dessa designação, né, Júlia? Sim, essa etapa também é feita, né, uma combinação ali das competências do professor USP com a área ali escolhida pelo aluno. E a gente fica também, né, muito feliz, assim, com a amostra que a Thaís trouxe, que ela pôde perceber essas diferenças, né, ali entre os municípios. Então, o tamanho, né, dessa amostra contribui, né, para ter essa diferenciação e traz ali também um retorno que os municípios não tinham, né, desses investimentos. Muito bom. Só também uma curiosidade aqui, Thaís. Você já teve o retrospecto aí de algum município que deu uma olhada na sua pesquisa, nos seus dados, que mostrou algum resultado positivo ou negativo?
Você disse, alguém já viu a minha pesquisa? Você conseguiu aplicar isso, enviar para alguém para realmente N- Não, mostrar? ainda não enviei, mas fica aí como uma boa ideia. Com certeza. Vamos esperar essa publicação, então, não é? Vamos, Sim. vamos partir para Gilmara agora. Gilmara, Oi. no seu trabalho, né, você falou ali sobre machine learning, modelo multinível também, sobre a biomassa nas florestas. E a dúvida que fica também, mais ou menos nesse sentido que eu perguntei por último agora para a Thaís. Como que você vai apresentar isso e como que isso impacta também a questão do reflorestamento, né, dessas florestas tropicais? Queria que você falasse um pouquinho disso para nós. Tá. A sua pergunta é bastante complexa, mas eu gostaria de estar mostrando mais ou menos o uso que se faz hoje da floresta. Uhum, sim. Infelizmente, quando a gente pensa em floresta nativa, o meu TCC foi mais no sentido de mostrar quanto de biomassa tem, porque assim a gente teria uma noção que metade disso seria um estoque de carbono, Uhum, basicamente isso. E como está estimando esse estoque de carbono, porque uma vez que você estima a biomassa, metade disso é carbono, como está estimando essa biomassa sem precisar derrubar a árvore. Mas a gente tem que centrar-se na realidade dos fatos. Só tem um setor no Brasil que planta para poder estar obtendo sua matéria-prima, que é o setor de pulp e papel. Então, esse precisa também saber quanto de biomassa tem naquele plantio florestal, geralmente de pinos e de eucaliptos, para que depois eles possam quantificar a biomassa e a partir daí, estimar essa biomassa e a partir daí, sem precisar derrubar inicialmente essa árvore. Então, com isso, eles podem estar esperando esse plantio chegar ao momento de desenvolvimento clímax para os interesses da empresa e a partir daí transformar em pulp e papel. Agora, vamos pensar em termos de proteção dessas florestas nativas, tropicais. Eu vou passar um dado aqui que talvez vai surpreender vocês. De 2 árvores nativas derrubadas no mundo, uma tem destinação energética. Então, uma é completamente convertida em lenha. Porque o setor energético, ele não planta, de uma maneira geral, ele não planta para poder estar obtendo a lenha. Então, é mais uma preocupação que a gente tem no controle dessa biomassa, que não somente pode ser feito da forma como eu fiz, né, estimando aquela biomassa numa escala inicial, que é aquela escala de estimativa baseada em dados que a gente coletou a partir dessas árvores derrubadas, dessas 4.000 árvores derrubadas, mas a gente pode escalar. A gente já tem equipamentos, por exemplo, LiDAR, que você consegue estar passando esses equipamentos pela floresta e a partir daí você vai ter uma estimativa da biomassa dessa floresta, linkando com esses algoritmos de estimativa que inicialmente eu propus. E você pode ir além disso. Você já tem, né, sensores em plataformas aeroespaciais que consegue estar varrendo todo o planeta Terra e com isso a gente consegue estar verificando quanto que essas florestas efetivamente estão sendo preservadas. Além disso, qualquer pessoa que tem uma relação com qualquer setor que tem uma relação com a floresta, o principal interesse sempre é obter biomassa. E para obter biomassa, sempre se tem interesse de saber quanto de biomassa tem ali. uhum, Sempre vai ter esse interesse. Mesmo para madeira serrada, para construção civil, por exemplo, que ainda se utiliza muita, muita, muita madeira. Aqui no estado do Paraná, por exemplo, já se tem uma perspectiva de, ao invés de se construir casas, que eles chamam aqui de material, já se construir casas de madeira. E aí a gente poderia estar pensando nessas casas como repositórios de carbono também. A partir daí, fomentar todo um segmento onde se pode estar trabalhando com créditos de carbono a partir de casas construídas a partir de madeiras provenientes de florestas,
que não vai ser nativa, é claro, eles vão plantar para poder estar obtendo essa floresta cerrada, essa madeira cerrada, mas para isso eles têm que saber quanto que essa floresta efetivamente vai fornecer de biomassa. Aí entra os modelos desenvolvidos pelo nosso TCC. Agora, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Qual que é o controle que se tem? É mais ou menos isso que você me perguntou, não seria isso? Qual que é o controle que se tem com relação à preservação dessas florestas? Seria isso a sua pergunta? Na verdade, a minha pergunta ela era mais sobre reflorestamento, mas eu acho que, do jeito que você respondeu, ele mostrou bem que o trabalho ele tem um próximo passo agora. E vendo um pouco do que você diz aqui, eu diria que ela vai dar mais um passo na vida acadêmica, hein? Daqui para frente, não é, Gilmara? Sim. Sim, e a questão do reflorestamento, infelizmente, vai ter que ser uma decisão política. Sim. Nós, cientistas, a gente mostra a situação, a forma... Eu estou contribuindo, claro, mostrando como está estimando essa biomassa, sem precisar estar derrubando árvore, mas preservar ou não, manter ou não, quanto que a gente vai estar utilizando dessa floresta de maneira manejável, né? Para que a gente não perca nossas florestas nativas. Isso daí vai ter que ser uma decisão, assim, numa esfera mais política. É a sensação que eu tenho. Porque eles são aqueles que efetivamente conseguiriam ter poder para. Uhum. Sim. É bom ver que um trabalho tão complexo assim, ele levanta dados, né? Você vê que é uma área de dados usado em florestas, mas ele está levantando possibilidades aí, e vamos torcer então para que esses, né, novos atores dessa área possam usar esses dados, né, essas pesquisas, não só da Gilmara, mas também da Thaís, e também num viés um pouco mais privado, o do Gerson também, né? Creio que vocês todos aqui levantaram temas muito interessantes, né, que contribuirão, né, já contribuem, mas contribuirão também com um desenvolvimento mais sustentável, né, com foco maior em otimização de tudo, né, de suprimentos, de florestas, de capital, né, humano também, não é? Com certeza, eles foram a fundo, né, para trazer ali benefícios em diversos setores. E falando em benefícios, né, a gente queria também saber o impacto ali do MBA, mas principalmente do TCC, na carreira de vocês, né? A Gilmara também ali já trouxe um próximo passo para a gente. Vocês falaram um pouco ali das ferramentas aprendidas do curso, os retornos na empresa, mas se vocês puderem falar mais um pouco, a gente está curioso aqui sobre esse impacto em vocês mesmo. E será que vem uma promoção aí, meu Deus, na empresa? Pode começar, Gilmara, com você. Então tá bom. Olha que coisa interessante. Eu sou da tecnologia da madeira. Então a gente trabalha muito com diferentes aspectos tecnológicos envolvendo a madeira. Mas eu percebi uma diferença depois que eu terminei esse MBA. Cada aula que eu ministro com viés de aplicação, em primeiro lugar, mas uma aplicação um pouco diferenciada. Porque tem uma forma da gente eternizar o que a gente aprendeu no MBA. Se a gente transformar isso numa linguagem de programação. Porque o código fica ali. Não sei se vocês utilizaram Python, como inicialmente foi proposto pelo MBA. Eu utilizei o R, pelo fato de que o R é muito mantido por estatísticos, e lá tinha todos os pacotes que eu precisava para estar desenvolvendo a minha pesquisa. Trabalhei com Python muito pouco, a não ser para estar fazendo os mapas com auxílio de alguns pesquisadores que sempre estão do meu lado. Mas o que eu gostaria de dizer é que isso eu fiz naturalmente. Por exemplo, eu vou dar uma determinada disciplina relacionada à química da madeira. Aí eu assisti uma palestra de um pesquisador que ele, a partir da biomassa, ele propôs uma equação da fotossíntese balanceada para estar conseguindo todos os componentes em massa de estoque de carbono, quanto de água efetivamente essa árvore precisou para crescer,
E por meio dessa equação da fotossíntese, quanto que ela produziu de nova água, porque a gente sabe que dizem que tem um rio em cima das florestas. Isso não é mentira, porque um dos produtos da reação da fotossíntese é o vapor de água. Quanto de oxigênio puro? A gente sabe que se a gente tem oxigênio hoje respirável, isso veio da equação, isso veio da reação da fotossíntese. E quanto de biomassa efetivamente é formada? Eu trouxe todo esse conhecimento, já planifiquei, já utilizei alguns tipos de algoritmos que eu aprendi no curso do MBA, criei um script e passei para os meus alunos. Então, às vezes, eles ficam surpreendidos. Mas como que pode, né? Aí eu comecei a ficar surpreendida, porque o que eu faço naturalmente, tranquilamente, tá? Convertendo cada uma dessas ferramentas que a gente aprendeu no curso, e foram muitas. Eu nem sei se em toda a minha carreira eu vou conseguir utilizar todas as que eu aprendi no MBA. De repente, lá, produzir um script e depois dizer, olha, é método, é ferramenta, vocês utilizem no que vocês quiserem, o script está aqui. Só mudem a base de dados e corre o código. Isso eu acho que é algo que trouxe para o meu desenvolvimento profissional, que eu não saberia, assim, expressar em palavras a dimensão que isso trouxe para mim como uma professora de altíssimo nível para os meus alunos. Não somente para os meus alunos como professora, mas também como pesquisadora. Só que, ao mesmo tempo, eu não sei se a Thaís passou por isso, se o Gerson está passando por isso. A gente sente uma dificuldade, eu sinto uma dificuldade de ser entendida pelos pares. Aluno é fácil você estar trabalhando. Você vai, você ensina, ele aprende, ele gosta, eles ficam maravilhados, porque envolve muita parte prática de laboratório. Mas os pares eu já sinto mais dificuldade, porque se você vai falar de modelo multinível, eles nunca ouviram falar. Se você for falar de machine learning, assim, rodar um código num programa, no software tipo R, tipo Python, muitos também nem sabem direito como fazê-lo. Muitos estão ainda trabalhando com planilhas em Excel. Então, tem uma série de questões, assim, não que isso desmereça-os, mas eu sinto que se a gente continuar se capacitando e esse MBA dá essa oportunidade, a gente também tem que ter consciência que a gente vai ficar distanciado daqueles que não fazem o mesmo esforço. E é um ponto extremamente positivo, porque eu fico imaginando, meu Deus do céu, imagina se eu não soubesse nada disso, que aula eu daria, que pesquisa eu faria. As soluções, assim, são enormes, os problemas chegam, não é só esse problema de biomassa, é muitos outros que chegam, porque eu trabalho com tecnologia, mas eu sempre tenho uma, duas, às vezes uma combinação de ferramentas que eu aprendi no MBA, que faz com que aquilo resolva os meus problemas de uma maneira que hoje eu considero fácil. Simples. E qualquer tipo de dado que me chega, porque as pessoas confundem muito dado com informação. Olha, os dados estão mostrando, os dados não mostram nada, você precisa contextualizar os dados para poder extrair informações, a partir daí conhecimento, e até para depois a aplicação desse conhecimento. Então eu faço esse caminho com muita facilidade, porque eu tenho a sensação que foi esse caminho que foi seguido com tanta frequência em cada aula que eu assisti. Eu estudei muito para essas aulas. Pessoal, você já é da engenharia de produção. Você não tem noção quanto que eu estudei para esse MBA. Era de segunda a segunda, eu não tinha sábado, não tinha domingo, sabe? Eu não tinha nem de noite, porque eu trabalho durante o dia, para poder chegar no nível de vocês. Porque eu percebia que tinha vários alunos da engenharia de produção também na ciência de dados, com aquelas perguntas, com aquele nível altíssimo. Falei, meu Deus do céu, deixa eu correr atrás para poder chegar, né, nessa altitude toda. E eu cheguei, tanto que hoje, naturalmente, para mim, aquilo que num primeiro momento me parecia difícil, hoje eu sinto, eu faço com muita tranquilidade, eu resolvo os problemas com muita tranquilidade. A questão hoje é escolher que ferramenta eu vou usar, porque ferramenta eu tenho de monte, e às vezes eu até faço um combo de ferramentas para poder chegar na solução de um problema. Surpreende quem não teve a oportunidade de fazer essa mesma capacitação,
mas o MBA aí está para todos. E eu sempre divulgo para que realmente as pessoas se capacitem, porque isso faz toda a diferença na nossa atuação profissional. Muito bem, muito inspirador mesmo. Obrigado, Gilmara, Eu que agradeço. pela indicação. E agora vamos falar com a Thaís agora. E você, Thaís, diga para nós. É, olha, problemas, desafios, vai ter em todo o trabalho. E aí, assim, o MBA nos traz, como eu disse, essas visões diferentes. São jeitos diferentes de ver as mesmas coisas que a gente vê todos os dias, né? E aí, o que a Gilmar falou também, o MBA, ele traz esse olhar atualizado, né? Porque a gente está ali naquele dia a dia e a gente realmente tende a escolher o caminho que é mais fácil, o caminho que a gente conhece. Lógico, tá mais fácil, eu sei o que eu tenho que fazer, vou fazer do jeito que eu já sei fazer. Então, esse aqui dá aquele medinho, claro, né? Estou aprendendo coisas novas, mas vou utilizar. Esse que é o ponto. Você está na frente do problema, né? E para quem estuda, para quem se atualiza, faz um MBA, realmente te dá essa coragem para mudar um pouquinho o jeito que a gente olha as coisas, o jeito que a gente quer resolver as coisas, né? Então, não tem como não falar das ferramentas que a gente aprendeu. Então, realmente, eu vou voltar nessa tecla, porque realmente elas são muito importantes, porque elas dão esse outro olhar mesmo, que às vezes que a gente está ali na correria, a gente só quer terminar, fazer o que a gente precisa fazer, faz do jeito que acha melhor, do jeito que acha mais tranquilo, né? Então, por isso que realmente especialização é assim, fundamental, porque as coisas mudam, né? As coisas mudam o tempo todo. E aí, se a gente ficar querendo resolver o problema do mesmo jeito sempre, ele vai voltar, né? Então, por que não tentar outras ferramentas, outras maneiras, outros olhares? Então, é importante mesmo, assim, principalmente as ferramentas, né? Então, para mim é isso. Muito bom. E você, Gerson, como que foi visto aí dentro da empresa? Teve uma promoção aí nessa redução incrível que vocês tiveram? Creio que ela está a caminho. Que bom, né? Inclusive, Esperamos. né, essa pergunta, né, que vocês fizeram, né, sobre a importância, sobre como modificou, sobre como melhorou, inclusive, ela toca, acho que na essência daquilo que eu guio como meu desenvolvimento pessoal. Eu guio minha carreira por um princípio bíblico que diz assim: a quem muito foi dado, muito será exigido. Então, no âmbito pessoal, esse MBA ele foi, digamos, a chancela da minha segurança intelectual. Não que não havia, mas dominar uma metodologia robusta, como eu falei, como o Lean Six Sigma, não de uma forma simplista, não abordando ela de uma forma simplista, mas com todo o rigor que ela exige, e unindo a uma outra metodologia, incluindo a gamificação, a psicologia comportamental, provou para mim mesmo, por exemplo, que eu sou capaz de navegar em águas complexas e traduzir dados difíceis em soluções, digamos, mais claras. Então, profissionalmente, o impacto ele foi imediato. Serviu como uma vitrine da minha capacidade de articulação. A credibilidade, inclusive, que eu construí junto com a minha liderança, ela se materializou justamente nisso, naquela máxima que eu citei. O prêmio pelo bom trabalho foram desafios ainda de maior magnitude. Hoje, por exemplo, eu recebi a confiança para desbravar fronteiras que vão além da minha formação e do escopo de atuação atual. Eu estou imerso em Python, BI, estatística avançada, JavaScript, coisas que, para ser bem sincero, não fazia nem parte do meu interesse, mas por conta tanto do MBA quanto do trabalho que eu desenvolvi, abriu essa porta. Então, hoje eu tenho total confiança para desbravar fronteiras que vão muito além disso onde eu estava inserido, e aí eu acho que reside meu maior aprendizado. Eu não preciso ser necessariamente o maior especialista técnico em cada coisa, mas eu preciso ter uma visão que vá traduzir em resultados. Para quem trabalha em uma indústria, para quem está inserido nesse negócio, sabe que resultados, você tem a tecnologia, mas você precisa traduzir em ganhos, né? Então, todo o meu trabalho, inclusive, foi focando em trazer isso, trazer os ganhos reais, porque caso contrário é só uma análise e parte de um trabalho que para a indústria, para o setor privado, não faria sentido. Então, isso trouxe para o chão de fábrica um valor muito real.
Eu acho que essa autonomia, inclusive, para liderar novos projetos, e confirma que eu estou no caminho certo. Eu sinto-me preparado, sinto-me totalmente posicionado, e creio que em 2026, se tudo der certo, com certeza eu serei promovido. A gente vai querer saber aí o Vamos torcer para isso, né? desenrolar Todos nós dessa aqui. história. E muito legal, né? Saber que o MBA, vocês trazem que ele encurtou caminhos, né? Com as ferramentas, com todo esse aprendizado. E também, mais às vezes, a gente acha, né? Que sabe ali muito de uma metodologia. O Gerson citou que saber ela aprofundada, né? Aplicar em diferentes contextos. Então, a gente vê aqui que todos eles souberam fazer muito bem isso. Muito bem, brilhantemente, inclusive, parabéns mais uma vez a todos aqui. Pessoal, nós estamos aqui caminhando para os minutos finais da nossa transmissão. Mais uma vez, perdão, tomar uma água. Quando você toma uma água, eu posso fazer uma observação? Claro, fica à vontade. Gerson falou a respeito de BI, né? Que eu tive. E eu sou professora universitária, mas eu tenho uma ligação muito forte com o ensino desde o infantil, médio, fundamental, porque educação sempre me interessa, educação me interessa bastante. E eu já tomei contato, porque está tendo uma plataformização muito grande da educação, não vou discutir se isso é certo ou errado, mas uma coisa que me chamou a atenção, que teve alguns professores que chegaram a falecer de ataque cardíaco fulminante, porque tinha alguma coisa envolvida com o BI, que não conseguia entender. Se não conseguir entender, como que eu vou aplicar com os meus alunos? É aquele sofrimento. Aí eu fico imaginando, olha a importância da capacitação para os professores. Porque se esses professores tivessem tido a oportunidade de fazer um MBA como que a gente faz, de repente chegou um BI, um Power BI da vida para eles trabalharem com seus alunos, eu, por exemplo, eu ia ficar feliz. Eu ia ficar, assim, muito feliz de estar aplicando mais essa ferramenta como instrumento de ensino. Então, é muito mais profundo, né? A Thaís falou muito bem. Assim, Thaís, eu vou até escrever isso tudo que você disse, porque realmente, e o Gerson também, mas a gente não se capacitar na minha área, eu estou falando na minha área em particular, às vezes pode conduzir a uma depressão profunda, às vezes pode conduzir a uma não adaptação aos métodos novos que se exige que a gente tenha para ministrar aula para os alunos. Eu acredito que tudo isso seria evitável se tivesse tido a oportunidade de fazer MBA. Eu estou receitando MBA para todo mundo, viu? Seria só isso. Muito bem, inclusive convido vocês mesmo, que são os alunos aqui que estão com a gente, outros alunos também, a indicarem o nosso programa de MBAs para os seus colegas, para os seus amigos. Nós temos hoje ativo o nosso programa Aluno Indica Aluno, que indica, e aí quem indica ganha um prêmio, quem recebe a indicação também ganha um prêmio. Então fiquem de olho aí nas nossas plataformas e redes sociais também, para conferir esse programa de indicação, e também fique de olho em todas as nossas plataformas para receber conteúdo gratuito que a gente faz. Nós fazemos e-books, temos sempre transmissões aqui nos nossos mesacasts, nos estúdios da Poli. Temos o nosso blog com muito conteúdo, que também tem conteúdo dos nossos alunos premiados aqui na premiação de melhores TCCs. Fique sempre de olho nas nossas redes sociais para conferir todas as novidades sobre a Poli USP Pro. E, como eu falei anteriormente, vamos prosseguindo aqui para os nossos minutos finais da nossa transmissão, mais uma vez agradecendo a nossa equipe, agradecendo a Júlia também, e aos nossos alunos que foram indicados ao prêmio de melhor TCC. E eu trago agora a notícia dessa premiação, né? Vocês, como outros alunos, participaram das bancas de TCC agora em setembro, né, Júlia? Isso mesmo. Isso, nós tivemos agora em setembro as defesas, né, da Poli USP Pro. Todo ano nós temos 2 períodos de defesas, então tivemos muitos alunos participando. Os alunos, para serem aprovados, eles têm que tirar a nota mínima, que é 9,5. Não, a nota mínima para ser aprovado é 7. Mas para ser indicado ao prêmio de melhor TCC, aí sim É 9,5. é a nota 9,5. E aí, tanto o orientador como o professor da USP, eles indicam, né, fazem essa indicação dos melhores trabalhos ao prêmio de melhor TCC. E eu vou dar a notícia aqui para vocês.
ficarem surpresos aqui, vocês, dentre todos os nossos alunos que se apresentaram no mês de setembro, vocês 3 foram os premiados e os 3 são os melhores TCCs, cada um do seu curso. Então a Gilmara, ela foi premiada como a melhor aluna, o melhor trabalho do MBA em Data Science Analytics para operações. A Thaís foi a melhor aluna premiada no MBA em gestão de projetos. E o Gerson foi o premiado como melhor aluno, melhor trabalho no MBA em engenharia de produção. Então, vocês 3 aqui, a gente enganou vocês. Vocês 3 foram os melhores dessa edição. Os 3 ganharam o prêmio de melhor TCC, né, Júlia? Olha, acho que a gente enganou direitinho, porque eles estão super surpresos Eu vou aqui. mesmo, viu? A gente estava aqui ansiosos para dar essa notícia, muito feliz, né, por esse reconhecimento. E vocês, né, são premiados, então, com uma bolsa integral num curso aqui do MBA da Poli USP Pro. E vocês podem escolher ali entre os 2 cursos, né? Nós temos 3, mas como vocês já cursaram um, então, entre os 2 cursos, vocês podem escolher um para realizar aqui conosco. Isso mesmo. Espera um pouquinho que eu tô assim, me decompondo. Você não tá dizendo que eu poderia, por exemplo, fazer um MBA em engenharia de produção. Você não tá dizendo isso, não, né? Com certeza, isso é um reconhecimento. Porque o Gerson começou a falar e falei, ai, também quero. Então agora vai ser Tá possível. dizendo que eu poderia escolher o curso de engenharia de produção Isso mesmo, no seu ou o caso, curso da Thaís, que é de Gestão de projetos. 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 É isso que vocês estão dizendo? isso mesmo. Isso é um Meu Deus do reconhecimento. céu, mas assim, como que a gente agradece? Fazendo novos trabalhos incríveis como o que vocês já fizeram. Ai, que bênção, gente. Júlia, explica para eles o rigor da escolha também dessa premiação, que isso é muito importante. Com certeza, Fernando. Então, a gente pega, né, esses trabalhos que receberam nota superior, igual ou superior a 9,5, envia para os professores totalmente de forma anônima e eles vão realizar, né, a análise tanto da aplicabilidade do tema, o rigor metodológico, todo o contexto ali, né, a escrita do trabalho e mais alguns outros critérios para fazer essa seleção. Isso mesmo, pessoal. Vocês fazem a defesa do TCC de vocês na banca, mas depois os coordenadores, todos os coordenadores juntos, eles analisam em uma nova banca esses trabalhos, né, sem saber quem é o aluno, quem é o orientador, para justamente vocês serem escolhidos pela qualidade. Então vocês, dentre muitos trabalhos, foram os escolhidos, né? Vejo que vocês ficaram felizes, né? E aí, Thaís, gostou da premiação? O que você achou? O que isso representa para você também, como uma aluna premiada agora? Olha, eu disse que só de concorrer já me deixou muito feliz. Como eu disse, eu sou de dezembro, aí já estava naquela vibe, o ano acabou, já era. Aí me chega um e-mail da Poli USP Pro, e eu, gente, o que está acontecendo? Então, só de concorrer, só de, assim, nossos trabalhos terem, das pessoas terem gostado, já é realmente muito gratificante. Então, eu estou, assim, muito feliz. E parabéns, Gerson, Gilmara, pelo trabalho de vocês. Enfim, então, e que bom que a gente está compartilhando esse momento aqui, né? Então, Só a gente tem que ter o WhatsApp um do outro, hein? Pois Porque faz é, amizade aqui. Muito bom. E você, Gilmara, ficou emocionada aí? O que você achou? Gostou dessa premiação? O que isso representa para você? Sim, eu fiquei assim, extremamente emocionada, porque eu vejo como uma oportunidade. Como eu disse para vocês, meu sonho sempre foi ser uma professora, mas não uma professora jurássica, uma professora que sempre está se capacitando para poder ser a melhor professora do mundo, para que os meus alunos tenham a oportunidade que eu tive na vida, sabe? Uma mãe que trabalhou assim profundamente para poder estudar uma filha, e a partir de todo esse investimento da minha mãe, mais todo o investimento dos meus professores, que eu tive professores e tenho professores brilhantes,
para mim é uma oportunidade a mais ser premiada, não somente pelo TCC que eu fiz, que tem uma importância científica assim imensa, incomensurável, mas também por poder estar fazendo mais um outro MBA e com isso eu poder continuar minha capacitação num grupo da Poli que para mim era um sonho. Gente, vocês não têm noção que quer fazer alguma coisa com o pessoal da Poli. Para mim era um sonho. Nossa, eu agradeço profundamente. Olha, eu estou mais do que feliz, eu estou mais do que realizada. Eu estou com um sentido de vida maravilhoso. Assim como a Thaís faz aniversário no final do ano, eu faço no começo do ano, Thaís. Então é presente começo de ano. E o Gerson, ele falou alguma coisa assim que me tocou profundamente o coração. Sim, Gerson, quanto mais a gente consegue, quanto mais conhecimento a gente tem, mais responsabilidade a gente passa a ter. Porque a gente fica mais lúcido, a gente fica mais consciente, e com isso a gente propõe soluções melhores também. Muito bonito isso, gente. Nossa, que Lindo. maravilha, gente. Nossa, obrigada, viu? Ai, ficamos felizes também pela sua emoção aí, viu, Gilmara? E você, Gerson? O que você achou? O que isso representou para você? O que isso pode mudar também na sua carreira, né? Olha, eu confesso que eu estou genuinamente surpreso, né? Eu me emocionei, porque assim, esse prêmio ele valida cada madrugada de estudo, cada cálculo estatístico, cada erro, né, que a gente comete aprendendo, cada sacrifício que a gente faz. Para ser bem sincero, eu não esperava que. Eu sei que existem outros trabalhos tão bons quanto, assim como das minhas colegas aqui, que, para ser bem sincero, eu me senti pequeno, né, diante da importância, não só do trabalho em si, mas diante da importância econômica, social. E eu fico extremamente honrado, agradecido. Eu fico até sem palavras. Agradeço a Deus, agradeço a minha família, né, a minha esposa particularmente, que tolerou, que teve paciência, porque você tem que dedicar tempo, você tem que ficar ausente, você tem que ficar preparando algo. E às vezes isso não é para todos, né? Então eu me sinto realmente assim validado. É como eu disse, cada vez que você recebe algo é para mais desafios, e é exatamente isso que eu me sinto. Inclusive, eu lembro de uma frase que diz assim: há coisas muito, muito melhores do que qualquer uma que deixamos para trás. Então, acredito que valeu a pena. Eu agradeço vocês, parabenizo também as minhas colegas aqui. Que Deus continue abençoando vocês, dando força, saúde e inteligência, né, para fazer outros trabalhos ainda melhores, e que a PoliUSP ela continue dando, não só a nós, mas a outras pessoas, essa oportunidade de aprendizado que o nosso país tanto carece. Então, eu agradeço, muito obrigado. Muito bom. Gostou, Júlia? Nossa, aqui emocionada com eles sobre o que representa, né, esse prêmio, realmente, né, o Gerson também trouxe essa questão de validação, né, nesse momento a gente olha para trás e vê que tudo valeu a pena e o quanto também agregou na jornada deles. Com certeza. Esperamos, então, que vocês tenham um crescimento aí, claro, intelectual, a gente já percebeu que vocês tiveram, mas que realmente haja esse crescimento acadêmico, que vocês tenham um crescimento de carreira também, que é um dos objetivos do MBA, né? Além, claro, da criação de um conhecimento, né? Da construção de novas ferramentas para ajudar na carreira. Esse desenvolvimento profissional é muito importante, né? Então, para todos, a gente deseja muita sorte para vocês mesmo. E a partir de maio nós teremos uma nova turma dos MBAs, então vocês podem começar em maio se vocês quiserem, ou podem começar em outubro também, se quiserem esperar um pouquinho aí para descansar, né? Sei que vocês todos se empenharam muito nisso. E para a gente começar a finalizar mesmo, eu queria que cada um de vocês, né, de forma breve, desse uma palavra, né, para um aluno que está ali finalizando também, ou para alguém que quer começar um MBA, né? Qual seria a indicação de vocês, se vocês realmente acham que valeu a pena fazer esse curso e se isso realmente tem a possibilidade de mudar a carreira de outras pessoas também? Você, Thaís, começa com você. Bom, o MBA realmente abre horizontes, abre possibilidades. Então, realmente eu acho que é essencial, assim, para a carreira, fazer o MBA, se especializar.
E principalmente, eu acho que o TCC, ele traz essa oportunidade de você já colocar em prática, né, aquilo que você viu ali ao longo do curso. Então, realmente, sim, recomendo, apoio. Quem quiser fazer, realmente é maravilhoso. Então, vai. A intuição diz, né? O Gerson falou de intuição e eu também acho. A gente sabe, né? Então já tá com aquela pulguinha atrás da orelha. Ai, será que eu devo estudar? Será? Sim, você já tá com a pulguinha, então vai estudar. É realmente fundamental. Então, realmente recomendo e apoio. Muito bom. E você, Gerson, recomenda e apoia também fazer um curso aqui com a gente na PoliUSP Pro? Com certeza. Por diversos e vários motivos, eu diria que não é fácil, logicamente, você se dedicar tempo, estudar, mas cada minuto ele vale a pena. Não é o conhecimento pelo conhecimento, mas é o conhecimento que tende a transformar o ambiente que nós estamos, o ambiente onde vivemos, trabalhamos, a sociedade como um todo. Então, eu acho que só por isso, só por ser um conhecimento tão sólido, né, como já foi dito, as ferramentas, os professores são muito bem preparados, o aparato todo nos permite um aprendizado de fato. Então, vale muito a pena. Às vezes, né, os alunos que estão assistindo se encontram no mesmo desafio que a gente se encontrou, ou fazendo um TCC e sentindo-se até pequeno diante da dificuldade, mas cada sacrifício, subir a montanha às vezes não é difícil, mas diz uma frase, a vista do topo ela vale a escalada, então com certeza vale muito a pena e eu indico para as pessoas próximas, para as pessoas distantes e com certeza vale muito a pena. Muito bem, obrigado, Gerson. E você, Gilmara? Últimas palavras? Eu vou falar algo que eu sempre falo para os meus alunos. Gente, onde é que existe alguém que ensina e fica feliz quando você aprende? Então, onde tiver um professor, escolha essa direção na sua vida. O MBA, o que eu fiz de ciências de dados e operações, eu percebi da parte da coordenação um cuidado enorme para colocar os maiores, os melhores professores para nós. Após cada única aula, eu sempre falava assim, gente, só essa aula já resolveria minha vida profissional para todo sempre. Agora imagine fazer o MBA inteiro, ter oportunidade de desenvolver um projeto, ter oportunidade de ter uma madrinha, ter oportunidade de fazer um relatório inicial com os resultados iniciais, ter oportunidade de escolher uma temática, uma oportunidade de escrever um TCC. Toda essa trajetória, toda essa jornada no MBA, ele faz com que você entra de um jeito e sai muito melhor. Mas não é muito melhor em termos comparativos ao que você entrou. É muito melhor em termos comparativos, até mesmo com relação às pessoas do seu convívio diário. E isso faz com que você se diferencie, que você tenha oportunidade. Outra coisa também que a gente não colocou aqui, né, Thaís e Gerson? A oportunidade de conseguir amigos. Porque tinha os momentos que a gente podia estar encontrando os estudantes do curso, conversando, sempre com aquele amor, com aquele carinho, com aquele amparo. Olha, é um privilégio que eu acredito que todo mundo deveria de querer na vida, né? E sim, eu divulgo fortemente. Eu acredito, eu trabalho muito com jovens, eu acredito que se os jovens se permitissem estudar, se dedicar num MBA, por exemplo, assim que eles terminam a universidade, eles vão ter caminhos diferentes para a vida deles. Meu Deus do céu, eu fiz um curso de inteligência artificial e nunca mais vou olhar uma inteligência artificial da mesma forma. Porque o professor ele foi lá, ele ensinou toda a conceitualização de IA. Isso, assim, o professor, o melhor professor, ainda ele falou, eu sou do grupo de pesquisa XYZ, assim como muitos outros. Eu fico até com medo de ser injusta aqui, de falar nome de um determinado professor de uma determinada disciplina, porque isso fez toda a diferença na minha vida. Pessoal, é muito bom ser aluna do MBA da Poli. É muito gostoso. Aproveitem essa oportunidade.
Muito bem, obrigado a vocês, então, pelas palavras aí. Isso também é um incentivo para nós, da equipe da Polius Pro, para a gente sempre melhorar o nosso trabalho também. Obrigado, Júlia, pela participação aqui com a gente. A vocês, parabéns mais uma vez pela premiação. Em breve a Júlia vai entrar em contato com vocês para falar sobre a bolsa também, tá bom? Parabéns mais uma vez. Também a gente vai postar vocês nas redes sociais. Também ela vai pedir uma foto bem bonita de vocês pra gente fazer uma postagem homenageando vocês, tá bom? Então vai ter no Instagram, no LinkedIn, no nosso blog também, não é? Divulgação completa. Completa. Júlia, obrigado pela participação aqui. Obrigado por também conduzir, né, os orientadores, os professores a ajudarem os nossos alunos também, tá bom? Você quer dar um recadinho para os alunos que estão agora no momento de TCC? Com certeza. Então, nós temos aqui exemplos muito interessantes, né? Um bom caminho a ser seguido e sempre mantenham contato com o orientador de vocês. Eles vão poder auxiliar em toda a jornada, ali desde o projeto de pesquisa até a entrega do TCC. Utilizem os nossos recursos, né, disponíveis no sistema e que com certeza vocês vão alcançar o objetivo de vocês da melhor forma. Isso mesmo, pessoal. Sempre busquem a ajuda dos nossos padrinhos e madrinhas da nossa equipe da Poli, que a gente está sempre aqui disposto a ajudar vocês, tá bom? E mais uma vez, se você tiver alguma dúvida ainda, ou quiser dar algum comentário aqui pra gente, deixa aqui nos comentários do nosso vídeo ou também entre em contato com a gente. Todos os nossos contatos estão ali no nosso site, na poliuspipro.com. Acompanhe a gente nas redes sociais para saber as novidades também. Fica de olho também no nosso blog para conferir o trabalho dos nossos alunos premiados na íntegra. E também, em breve, eles estarão na biblioteca online da Polius Pro para todos vocês acompanharem. Espero que em breve também tenhamos aí algumas publicações de artigos científicos, né? Para a gente poder divulgar essas publicações, né? E próximos passos também para essas pesquisas. E pessoal, muito obrigado aqui pela participação de vocês. Agradeço também a nossa equipe que está aqui no estúdio, participando nos estúdios da Polius Pro. Fiquem de olho em todas as nossas comunicações e também de olho em outras transmissões, pessoal, que a gente sempre está trazendo para vocês aqui os prêmios de melhor TCC, também conversa com os nossos coordenadores e com a nossa equipe, tá bom? Muito obrigado a todos e até a próxima.